Olá, este é a Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Utskalo e tudo mais importante desta manhã está à sua disposição. O submarino russo Novorossiysk sofreu uma séria falha técnica na parte ocidental do mar Mediterrâneo e agora está indo para a base de reparos da Marinha Russa. Para chegar ao Mar Báltico, o submarino terá que percorrer cerca de 6.000 quilômetros, subindo à superfície e aceitando ser rebocado por navios da OTAN. Mas isso é só a ponta do iceberg. Analistas explicam que, anteriormente, a Rússia mantinha submarinos e um navio de reparos especial no porto sírio de Tartus, violando de fato as restrições internacionais sobre a permanência de submarinos nessa região. Moscou se escondia atrás da manutenção técnica, mas após o início da invasão em grande escala da Ucrânia, a situação mudou drasticamente. Primeiro, a Turquia fechou o Bósforo e os portos de Chipre para os navios russos. Depois, um drone naval ucraniano expulsou no Mar Negro um navio de abastecimento que seguia para o Mar Mediterrâneo. Como resultado, os submarinos russos baseados em Tartus ficaram sem a devida manutenção. Agora, para fazer reparos ou entregar peças de reposição, os russos precisam percorrer um trajeto de mais de 4.000 quilômetros só de ida. Na opinião de analistas, a história com Novorossiysk mostra claramente que Moscou está, de fato, perdendo o controle sobre o Mar Mediterrâneo. Os submarinos do tipo Kilo estão mostrando suas limitações, e a Rússia perdeu qualquer sensação de estabilidade no mar Mediterrâneo. Isso não é apenas uma história sobre um submarino azarado, é um buraco crescente nas capacidades e potencialidades. Publicações ocidentais, citando a mídia russa, divulgaram detalhes sobre a avaria. Segundo eles, houve um vazamento diretamente no submarino, ainda no mar, de combustível dentro do casco. O dano é tão grave que não é possível consertá-lo no local. Apenas especialistas em um estaleiro russo poderão consertar o Novorossiysk, para onde a embarcação está se dirigindo agora. Enquanto isso, em 15 de outubro, as Forças Armadas da Suécia detectaram e começaram a perseguir um submarino russo no Mar Báltico. O submarino entrou pelo estreito e foi avistado entre a Suécia e a Dinamarca. Segundo informações preliminares, trata-se de um submarino diesel-elétrico multipropósito da classe Kilo, um dos mais silenciosos do mundo, capaz de realizar tanto missões de reconhecimento quanto de ataque. E na OTAN, essa pane da Rússia no mar Mediterrâneo já foi comentada, ou melhor, ridicularizada. Agora, basicamente, quase não resta presença naval russa no mar Mediterrâneo. Apenas um submarino russo solitário e quebrado. Estão mancando de volta para casa depois da patrulha. Ao mesmo tempo, o secretário-geral da OTAN lembrou o romance A Caçada ao Outubro Vermelho, no qual ocorre a busca por um submarino nuclear soviético que fugiu para o exterior. Putin destacou com sarcasmo, cito, como tudo mudou. Agora, isso se parece mais com uma caça ao mecânico mais próximo. O mundo está à beira de uma explosão. Militares suecos se depararam com um submarino do Kremlin em águas internacionais. O que Putin está planejando? Uma nova provocação pode ser o estupim para a Terceira Guerra Mundial. Todos os detalhes de tirar o fôlego. A seguir. A Marinha da Suécia detectou um submarino russo no Mar Báltico. Os militares informaram sobre isso na rede social X. Segundo o órgão, a embarcação entrou no Mar Báltico pelo Estreito de Grande Belt e depois foi avistada no Kattegat, entre a Suécia e a Dinamarca. Unidades da Força Aérea e caças acompanharam o submarino. Os suecos classificaram esse episódio como nada mais do que uma rotina, uma missão rotineira. O nome do submarino não foi divulgado na Suécia. Sabe-se apenas que se trata de um submarino diesel-elétrico multipropósito do tipo Kilo, segundo a classificação da OTAN. A esse mesmo tipo pertence o submarino Novorossiysk, com o qual os russos passaram vergonha mundialmente dias atrás, quando ele emergiu repentinamente perto da costa da França. Este é o melhor submarino da frota russa e de todo o mundo. Seu motor é mais silencioso que o barulho do mar. O navio fica despercebido nos radares da OTAN. Por si só, o submarino foi feito de forma tão bem-sucedida que não é à toa que o chamam de buraco negro. Ou seja, encontrar esse submarino, eu acho que vai ser um grande problema para o possível inimigo. Foi assim que há 10 anos a propaganda russa falava sobre o principal navio do projeto modernizado do submarino Novorossiysk. Ele foi construído especialmente para a frota do Mar Negro da Rússia. Na época, a mídia jurava que esse submarino era capaz de afundar um grupo inteiro de navios inimigos.
Mas agora, em 2025, parece que ele mesmo está prestes a afundar. Segundo o VCHK-GPU, devido a um dano no sistema de combustível do Novorossiysk, que está em serviço ativo no mar Mediterrâneo, o combustível está vazando diretamente para o porão. Não há peças de reposição nem especialistas em reparos a bordo do submarino. A tripulação não consegue eliminar o defeito. Devido ao grave acidente, começaram a surgir outros problemas. O combustível acumulado no porão representa um risco de explosão. O investigador acredita que a tripulação não tem outra opção a não ser começar a abrir o porão diretamente no mar. Para, como dizem, resolver o problema, eles terão que... Não há outra opção. Eles terão que bombear essa mistura de água e óleo diesel para fora do navio. Den, em princípio, sim, claro, se isso começar a acontecer com aviões, e, sem dúvida, há aviões de patrulha antinavio monitorando o barco. O mar Mediterrâneo, aliás, é preciso dizer, é um lugar bastante densamente povoado por navios militares de diferentes países. Isso será facilmente notado por uma grande trilha colorida. Na verdade, é exatamente isso que todos estão observando agora. Mas é preciso notar que um submarino com cerca de 70 metros de comprimento não é lá grande coisa, não é um volume tão absurdo, embora, claro, qualquer tipo de poluição do meio ambiente não seja nada bem-vinda. Agora, para que os russos não provoquem uma catástrofe ecológica, a situação está sendo monitorada por centenas de especialistas internacionais. No Ministério da Defesa da Rússia, eles se gabam dizendo que não houve nenhum incidente extraordinário, que tudo foi planejado desse jeito. Ao mesmo tempo, eles esquecem de especificar o que exatamente estão fazendo no mar Mediterrâneo, já que a retirada do último submarino de lá foi anunciada ainda em janeiro. E o principal, será que é a bordo do míssil calibre de Novorossiysk que o exército russo costuma lançar desses navios? E além disso, o comando principal nem sequer menciona se a ameaça para a vida da própria tripulação, que é de suma importância e deve ser protegida a todo custo, englobando o bem-estar, a segurança e a existência de cada indivíduo a bordo, é um fator crucial a ser considerado em todas as operações e decisões tomadas. O que a Federação Russa pretende salvar? Ela pretende salvar o ferro ou pretende salvar as pessoas? Na minha opinião, em caso de um acidente desses, seria necessário retirar a maior parte da tripulação do navio, do submarino, deixando apenas aqueles marinheiros que podem lutar pela sobrevivência. E a luta pela sobrevivência, em primeiro lugar, exige que todos os compartimentos do submarino estejam hermeticamente fechados, para que não haja vazamento de combustível por todos os compartimentos do submarino. Por enquanto, o ferro é a principal prioridade dos funcionários do Ministério da Defesa russo. E é evidente que a experiência do submarino nuclear Kursk, no qual morreram 118 membros da tripulação, não serviu de lição. Não ensinou nada. O Novorossiysk não pediu ajuda e agora, sob a vigilância da aviação antissubmarina dos países da OTAN, está indo para o porto de Kronstadt, onde supostamente é esperado em 21 de outubro. Segundo fontes próximas às forças de segurança, durante o período de serviço no submarino ocorreram 10 incidentes. Se o Novorossiysk conseguir chegar à base, a tripulação terá sorte e será substituída por outra. Se os russos conseguirão restaurar o submarino, é uma grande questão. Enquanto isso, a OTAN está monitorando todas as provocações russas e emitiu um aviso final. Kaliningrado está sob pressão. Prepare-se para Sebastopol. Essa aliança será difícil. Para o que os russos devem se preparar? Olhar. Kaliningrado e Sebastopol seriam destruídas nas primeiras horas se a Rússia atacasse a OTAN. Esta declaração foi feita pelo ex-comandante das forças do Exército dos Estados Unidos na Europa, Dan Rhodes. Se a Rússia atacasse a Polônia em 2025 da mesma forma que atacou a Ucrânia, ela seria destruída pelas forças aéreas da OTAN e pelas tropas terrestres da Aliança. Pode-se ter certeza de que Kaliningrado seria eliminado logo no início.
Logo no início, Kaliningrado deixaria de existir. Todos os alvos russos seriam destruídos. Todos os alvos militares russos em Sevastopol também seriam destruídos. O general está certo de que a resposta da aliança a um ataque agora seria imediata e devastadora. Mas em 2014, a aliança deixou passar algo importante. Os países da OTAN permitiram que a Rússia ficasse impune por sua agressão. Se voltarmos para 2014, quando a guerra começou, a Europa, os Estados Unidos e o Canadá, em geral, apoiaram a Ucrânia. Mas muitos países, em primeiro lugar, eram muito dependentes da Rússia para o fornecimento de petróleo e gás. As pessoas diziam, deixa disso, não dramatize, a Rússia é um país importante, tem armas nucleares. E nós, em 2014, não conseguimos deixar claro que a agressão russa não ficaria impune. Até. As tentativas de Minsk acabaram sendo uma farsa. Nenhuma sanção mudou o comportamento da Rússia, ela não respeitou essas medidas. Além disso, o comportamento da Rússia se tornou ainda mais agressivo. Por exemplo, os propagandistas russos transformaram pessoalmente Kaliningrado em uma base de ameaças militares à Europa. Entre eles, estava o propagandista russo e deputado da Duma estatal, Evgeny Popov. Neste verão, ele divulgou um relatório do navio de mísseis Storm e fez ameaças veladas aos países da UE. Olha, nós temos um líder, Calibres, e voam mais de 2.000 quilômetros. Calcule você mesmo até onde eles chegarão. Considerando que estamos no Báltico e o alcance dos calibres é mais ou menos 2.500 quilômetros, é fácil calcular a possível zona de impacto. Nesse contexto, as palavras de ódio sobre a destruição de Kaliningrado nas primeiras horas após um ataque não parecem nada surpreendentes. A destruição das bases militares russas. Em Sebastopol e em Kaliningrado, o antigo Königsberg, isso me parece uma resposta bastante adequada a uma possível ameaça por parte da Federação Russa. O alerta de ódios não é uma suposição hipotética. A OTAN já se prepara há muito tempo para uma possível agressão vinda justamente de Kaliningrado. No final de setembro, por exemplo, Polônia e Suécia treinaram a defesa da ilha de Gotland, o elemento-chave para a segurança na região do Báltico, que fica a apenas 300 quilômetros de Kaliningrado. Esses exercícios militares tinham como objetivo enviar um sinal claro de prontidão para a defesa conjunta no Mar Báltico. Os sinais de advertência foram enviados tanto à Rússia quanto à atual alta cúpula da OTAN. O comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa e África, General Christopher Donoghue, também afirmou que a aliança pode eliminar a região de Kaliningrado em um prazo extremamente curto, caso seja necessário. E acrescentou que eles já planejaram tudo. General do Exército dos Estados Unidos Donoghue. E então, ainda em agosto, o general Donoghue disse o seguinte sobre Kaliningrado: que, caso aconteça alguma coisa, se alguém estiver pensando em provocações híbridas no flanco leste, a aliança já tem planos operacionais prontos, que permitirão às forças da OTAN na Europa transformar Kaliningrado em ruínas em apenas algumas horas. Bom, aí a propaganda russa, claro, imediatamente ficou histérica, começou a gritar que isso era uma provocação, uma ameaça direta e por aí vai. Mas essa declaração de um general americano em exercício, e ainda por cima ocupando um cargo importante na liderança militar da OTAN, no comando militar da OTAN. Isso é um sinal muito direto e claro para o bunker e para os aliados deles, de que todos estão vendo o que vocês estão fazendo, todos veem para o que vocês estão se preparando. E não pensem que só vocês estão se preparando. Mas aqui vale ressaltar que, provavelmente, a destruição de cidades é um certo exagero. É duvidoso que a OTAN vá destruir cidades. Além disso, isso é simplesmente difícil de fazer. Mas o fato de que os alvos militares vão deixar de existir, isso sim, falar. Sobre a destruição de cidades, na verdade, provavelmente nem vale a pena, porque, em primeiro lugar, o relevo é bastante complicado. Em segundo, seriam necessárias várias dezenas de bombas especialmente potentes, incluindo até mesmo ogivas nucleares táticas. Mas a eliminação precisa de docas, depósitos específicos, paredes de atracação,
que estão espalhados por lá, isso sim. Navios de guerra. Esta tarefa está concluída. Na verdade, esses mesmos tamabutis terão um lugar para passear. Há muitos alvos militares, especialmente na costa do Mar Báltico. Aviação, tropas de sinalização e fábricas de reparo estão concentradas aqui. E a Rússia deveria pensar nas consequências. Mas isso é do feitio do Kremlin. Ramstein está ganhando força, mais de $1 bilhão. É exatamente esse o valor em que os parceiros farão novos pedidos de armas para a Ucrânia. Isso foi informado pelo ministro da Defesa da Ucrânia, Denis Shmyhal. Novas contribuições para a iniciativa Pool totalizando pelo menos $422 milhões. Mais da metade dos países membros da OTAN já fizeram ou declararam contribuições para o Pool. Novas contribuições para a compra da indústria ucraniana somam $715 milhões. Noruega, $600 milhões para drones, sistemas de guerra eletrônica e explosivos. Holanda, $106 milhões para drones de ataque e de reconhecimento. Canadá, $8 milhões para drones interceptadores. Islândia, $4 milhões dentro do modelo dinamarquês. Lembro que o PURU é a lista de necessidades prioritárias da Ucrânia na área de defesa, formada pelos militares ucranianos em conjunto com representantes da OTAN. Nela, são definidos quais sistemas de armamento, equipamentos, munições, tecnologias ou outros recursos são necessários para as Forças Armadas da Ucrânia no futuro próximo. Paralelamente, os parceiros anunciaram novos pacotes de ajuda militar. Em particular, a Suécia está destinando $8 bilhões para o apoio à segurança da Ucrânia em 2026 a 2027. Ajuda militar. A Suécia destina $8 bilhões para apoio à segurança da Ucrânia nos anos de 2026 a 2027. A Chequia anunciou um novo pacote de $72 milhões. O Canadá, $20 milhões para equipamentos de inverno e componentes para mísseis. Portugal, $12 milhões para o Fundo Britânico de Aquisição de Armamentos para a Ucrânia. E a Finlândia está preparando o 13º pacote de ajuda militar. Vale destacar que para a Ucrânia não só serão adquiridas armas, mas também serão produzidas armas superpotentes e superprecisas aqui mesmo no nosso país. Em particular, estamos falando de um análogo americano-ucraniano do Shahed com autoguiagem com alcance de até 1.600 quilômetros. A Alterion, em conjunto com o Ministério da Defesa da Ucrânia e outros parceiros, está passando para a fase de expansão, voltada para a produção conjunta em larga escala. As linhas de produção estão sendo construídas na Ucrânia, nos Estados Unidos e na Alemanha, e as parcerias estabelecidas com os fabricantes permitem continuar ampliando a produção. Além disso, esse pássaro de ferro já provou sua habilidade em território russo. A empresa publicou uma única imagem do drone, identificado como Deep Strike Artemisa LM-20. Pela sua forma aerodinâmica, ele realmente se assemelha ao Shahed 136. Mas essa solução, na verdade, surgiu há bastante tempo. Vale ressaltar que esse drone possui uma câmera frontal, antenas adicionais e aparentemente um motor elétrico, o que é uma escolha bastante incomum para drones de longo alcance. A principal característica do Artemisa é justamente o sistema de navegação e guiamento baseado no computador de bordo Skinod-N da Alterion. Como foi mencionado, ele permite que o drone se oriente e atinja alvos mesmo em caso de falhas na navegação por satélite, garantindo a máxima precisão na fase final do voo. Além disso, ao que tudo indica, versões menores desse drone já foram demonstradas publicamente na Ucrânia. Em particular, no início de dezembro de 2024, durante a visita à Ucrânia do então chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, foi apresentado pela primeira vez um análogo do Shahed muito semelhante. Suas dimensões dificilmente permitem fisicamente voar 1.600 quilômetros com 45 quilos. Mas é bem possível que ele seja o representante mais jovem da família de drones Artemis. Em março, o uso em combate desses pequenos drones foi mostrado pela primeira vez pela 12ª Brigada de Forças Especiais Azov.
Vale notar que a Holanda também lançou uma linha de produção militar para a Ucrânia. O exército de robôs já está a caminho. Na Ucrânia já estão montando veículos de combate, o Kremlin está em pânico. E isso não é tudo. A Holanda está equipando Tomahawks para a Ucrânia. Com uma atitude decisiva, o país está puxando outros junto. Armas para as forças armadas da Ucrânia que fazem o sangue gelar nas veias do inimigo na linha de frente. Ninguém esperava um fluxo de armas desse tamanho. Isso muda tudo radicalmente. Os primeiros detalhes na reportagem, agora mesmo. Os parceiros da Ucrânia na Europa continuam prestando ajuda à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Vemos que isso é uma agressão criminosa, bastante. A Rússia precisa ser responsabilizada por seus crimes, e um órgão judicial especial deve ser criado para lidar com isso. Essa agressão criminosa precisa parar, essa matança precisa parar o mais rápido possível. Isso significa que precisamos continuar a pressionar a Rússia. Foi possível impor sanções, fazer tudo o que fosse possível para que a Ucrânia pudesse lutar e se defender desses ataques por terra e pelo ar. Novos passos na parceria de defesa com a Ucrânia. A Holanda vai contribuir com 55 milhões de euros para o Banco Mundial em apoio à Ucrânia. Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar a Ucrânia. Fazemos isso não só com palavras, mas também com nossas ações. Portanto, destinamos 55 milhões de euros ao Banco Mundial, 55 milhões de euros ao Banco Mundial, para contribuir humanitariamente nas reformas, na recuperação, na reconstrução, para que o seu país possa ressurgir renovado. A sua luta é a nossa luta. Os Países Baixos e a Ucrânia continuarão a cooperar no âmbito da colaboração em projetos de defesa conjuntos. O foco está na produção conjunta de equipamentos ucranianos nos Países Baixos. Os Países Baixos e a Ucrânia concordaram em trabalhar juntos na produção de drones, que poderão ser implantados aqui. E, sem dúvida, continuamos apoiando com equipamentos militares, munições, F-16 e outros sistemas de armas. Os Países Baixos foram um dos primeiros países a concordar em transferir seus caças F-16 para a Ucrânia. Os primeiros aviões foram entregues à Ucrânia em 2024. Washington está atualmente considerando transferir mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Além dos Estados Unidos, esses mísseis não estão apenas no Reino Unido e na Austrália, mas também nos Países Baixos. No Kremlin, as publicações propagandísticas do ex-Vestia ficaram bastante tensas. Chegaram até a enviar uma carta para a representação diplomática dos Países Baixos em Moscou, com a questão sobre a possibilidade de transferir mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Em uma carta recente ao parlamento, o governo declarou que, levando em conta as persistentes altas necessidades da Ucrânia, por um lado, e os interesses urgentes de segurança da Europa e dos Países Baixos, por outro, o gabinete de ministros decidiu alocar financiamento adicional. Independentemente de o governo dos Países Baixos divulgar ou não informações sobre as cargas fornecidas, o Ministério da Defesa segue o princípio da segurança operacional, bem como os interesses de terceiros envolvidos nas entregas. Como escreve o canal Rustelegram, 2 majores da Marinha dos Estados Unidos receberam a aprovação do Departamento de Estado para a compra de cerca de 200 mísseis de cruzeiro Tomahawk de base terrestre, em diferentes variantes, pelos Países Baixos, no âmbito do programa FMS, Vendas Militares ao Exterior. O valor total do programa é estimado em 2,19 bilhões de dólares. A transferência dos próprios mísseis para os Países Baixos está relacionada com as novas regras, segundo as quais a Europa compra armamentos dos Estados Unidos para a Ucrânia, lembram os 2 majores. Resta a pergunta: quando esperar o primeiro uso? Enquanto isso, foi declarado abertamente que o Ministério da Defesa dos Países Baixos assinou um acordo com a empresa estoniana Millen Robotics e o fabricante de baterias Tulip Tech para a produção conjunta de equipamentos de defesa. A empresa fornecerá à Ucrânia mais de 150 veículos terrestres não tripulados. É uma honra para nós liderar este projeto em parceria com os Países Baixos e a VDL. A plataforma SEMIS já demonstrou seu valor em condições de combate, e acreditamos que essa contribuição irá fortalecer significativamente a capacidade de defesa da Ucrânia. A cooperação tem um caráter estrutural e está planejada, no mínimo, para 10 anos. Nos próximos meses, está previsto o lançamento de novas linhas de produção.
Além disso, a empresa Millen Robotics realizará um treinamento abrangente para os operadores ucranianos, a fim de garantir o desdobramento e a manutenção eficazes em condições de campo. Os novos equipamentos vão complementar as 15 máquinas VEMS, que já estão em operação na Ucrânia e vêm comprovando sua eficácia no campo de batalha desde 2022. Esse veículo é capaz de transportar de 700 a 750 quilos de carga útil. Isso significa que ele pode transportar não só feridos, não só ser usado para logística, como levar munição, por exemplo, para a linha de frente. Mas também pode ser usado como chassi para armamentos, porque nele dá para instalar praticamente qualquer coisa. Metralhadoras, canhões automáticos. No local, uma plataforma de transporte não tripulada, projetada para apoiar as Forças Armadas, logística e reconhecimento. E apoio de combate. Atualmente, o sistema faz parte de programas de robótica e está em operação em 19 países e em 8 membros da OTAN. A Holanda é um dos defensores mais firmes da vida, um país que realmente ajuda a nossa defesa, nossa resiliência e, o que também é importante, nosso trabalho em prol da justiça. Além disso, a Holanda destinou 300 milhões de euros para a reconstrução e fortalecimento da Ucrânia durante os anos de 2025 e 2026. Dessa quantia, 52 milhões de euros serão destinados à infraestrutura energética e ao abastecimento de água. Desde 2022, a Holanda destinou à Ucrânia 26 bilhões de euros, dos quais 13,6 bilhões foram direcionados para apoio militar. A Holanda e os aliados continuam apoiando a Ucrânia na luta pela liberdade e segurança. Paralelamente ao fato de que os parceiros ocidentais estão ampliando a ajuda militar e lançando linhas de produção para fabricar armas para a Ucrânia, Trump também não fica para trás e já está enviando supermísseis diretamente para a linha de frente das Forças Armadas da Ucrânia. Tudo está sendo decidido agora. Os Estados Unidos estão protestando na Ucrânia não apenas com tomahawks, mas também com outras armas. Moscou está na zona de risco, para onde as Forças Armadas ucranianas apontarão seus mísseis primeiro. Veja todos os detalhes do pacote agora mesmo. Uma questão que sempre permaneceu sem resposta finalmente foi resolvida. Como a Ucrânia pode lançar tomahawks se esses mísseis são principalmente de base naval? Esse problema não existe mais. A solução foi dada pelo conglomerado americano de armamentos Oshkosh Defense. Como ficou conhecido, este ano, na exposição anual de armamentos, a USA 2025, a empresa apresentou 3 novidades de uma vez. São veículos de transporte móveis para o lançamento de mísseis de médio e longo alcance. O maior deles é o Oshkosh. Ele foi projetado para lançar tomahawks a partir de terra firme. Esse sistema foi entregue ao Corpo de Fuzileiros Navais, que o utilizou para fins experimentais, a fim de descobrir se era conveniente usá-lo e se valia a pena expandir seu arsenal com instalações semelhantes. Aliás, o XMAF não é a única solução para o lançamento de tomahawks a partir de terra. Anteriormente, os Estados Unidos apresentaram o complexo de mísseis Typhoon, que se tornou o primeiro lançador para mísseis de longo alcance dos Estados Unidos após a saída do Tratado sobre Mísseis de Alcance Intermediário e de curto alcance. Como mostrou a prática, o sistema é confiável. No entanto, para as condições da guerra na Ucrânia, essa não é a melhor solução. Estes são os contêineres de lançamento Mark 41. Eles são direcionados para cima e depois disparam quase da mesma forma que de um submarino ou navio de guerra. E dá para ver o quanto eles são grandes e volumosos. E seria bastante impraticável enviar essas plataformas, que não existem em grande quantidade, para a Ucrânia. Para a Rússia, seria relativamente fácil rastrear esses mísseis até o local de lançamento e atacar não só a plataforma de lançamento, mas também todo o equipamento auxiliar ao redor dela. Mas os sistemas Shell são uma história completamente diferente. Suas características exatas ainda não foram divulgadas. A novidade só foi recentemente apresentada ao público em geral. No entanto, já é possível afirmar com confiança que se trata de uma plataforma muito mais móvel, o que reduz drasticamente as chances de ser atingida por fogo de retaliação. Além disso, o sistema também está equipado com a capacidade de operar remotamente. É um veículo autônomo que pode ser controlado remotamente, como em um videogame, usando um joystick especial. E com isso, nossos fuzileiros navais já estão bem familiarizados. Ele também pode ser usado como um veículo de transporte que se move em grupo. Assim, você tem um líder e o restante dos veículos segue ele no modo de comboio.
O mais importante é que ele é móvel e possui um sistema de suspensão robusto e comprovado. Além disso, ele pode carregar várias cargas úteis ao mesmo tempo para realizar disparos a longas distâncias. Enquanto isso, as manchetes da mídia mundial já estão repletas de informações privilegiadas vindas de Washington. O Financial Times escreve que a Ucrânia poderá em breve receber até 50 mísseis Tomahawk. Ao mesmo tempo, a quantidade mínima que supostamente está sendo considerada para envio é de vários. Este é o foguete mais potente, o mais distante e poderoso. Também ficou sabido que Donald Trump confirmou a preparação para um encontro com Volodymyr Zelensky já na próxima sexta-feira, 17 de outubro. O tema principal será o fornecimento de Tomahawks e seus lançadores. Considerando que o Ocidente já usou a Ucrânia mais de uma vez para testar suas armas mais avançadas, não se descarta que o X tenha apontado isso. Pela primeira vez, o uso em combate acontecerá justamente sob a supervisão das Forças Armadas da Ucrânia. O ponto-chave nem é a própria arma. O ponto-chave é a plataforma que possibilita seu uso. É sobre isso que devemos falar em primeiro lugar. Os analistas ocidentais já estão disputando para montar uma lista de possíveis alvos dos Tomahawks na Rússia. O mais ousado deles seria um ataque ao Kremlin. Também estão entre os principais alvos a Ponte da Crimeia e instalações militares por toda a Federação Russa. Vamos pegar o dessa como exemplo de ponto de lançamento. Não é certo que as plataformas serão posicionadas lá, mas é só como exemplo. Aqui temos 2.500 quilômetros. Isso vai muito além dos limites de Moscou. Isso cobre a parte europeia da Federação Russa e até mesmo Nizhny Tagil, onde fica a lendária fábrica de tanques que produz o T-72 e agora o T-90. E ainda há uma enorme quantidade de outros alvos que ficarão na zona de alcance. Vale também destacar que, quanto mais avança a questão da transferência dos Tomahawks para a Ucrânia, mais isso aumenta o pânico dentro da Federação Russa, o que indiretamente prova que essas ameaças são demais para a defesa antiaérea russa. Desta vez, o Kremlin obrigou publicamente Lukashenko a se pronunciar, e ele já declarou que, caso os mísseis sejam transferidos, começará uma guerra nuclear. No entanto, como naquela parábola do menino e dos bobos, ninguém acredita mais nessas ameaças do menino bigodudo faz tempo. Enquanto isso, com os mísseis a caminho, Trump parece estar tentando, mais uma vez, sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo. O presidente dos Estados Unidos anunciou que chegou a um acordo com Putin para se encontrarem na Hungria. A cúpula pode acontecer nas próximas 2 semanas. O presidente Putin e eu depois nos encontraremos em um local acordado em Budapeste, Hungria, para tentar pôr fim a esta guerra vergonhosa entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo o russo Orbán, o Conselho, devido ao encontro entre Trump e Putin em seu país, o primeiro-ministro da Hungria diz que está pronto para receber a cúpula dos líderes dos Estados Unidos e da Rússia em Budapeste. O encontro planejado entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia é uma ótima notícia para as pessoas que amam a paz em todo o mundo. Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e sua equipe ficaram surpresos com a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acordo com Vladimir Putin para realizar um novo encontro na Hungria, informa o Axios. Os meteorologistas estão soando o alarme. O que é isso? Uma chegada precoce do inverno ou mais uma surpresa climática? Chuva fria e neve. Nos próximos dias, as geadas vão cobrir toda a Ucrânia e não estarão apenas no solo, mas também no ar. Um resfriamento tão intenso no meio de outubro ainda não tinha acontecido. Preparem os moletons, jaquetas e a paciência. Já no dia 18 de outubro, uma frente com chuvas, ventos e o primeiro sinal do inverno chega à Ucrânia. Os meteorologistas não estão brincando. A mudança no tempo será brusca e perceptível. O clima vai surpreender todos os ucranianos. É outubro e já está quase nevando. A temperatura cai bruscamente. Nos próximos dias, vamos enfrentar uma verdadeira prova de frio.
Os termômetros vão cair para entre 4 e 8 graus Celsius e em alguns lugares a chuva vai se transformar em neve molhada. O céu está cinzento, o frio aperta e os meteorologistas alertam. Prepare-se para uma mudança séria no tempo. E chuva, que também é esperada ao longo do dia 19 de outubro. Com uma temperatura do ar tão baixa, é claro que pode se transformar em neve molhada. Mudanças climáticas e cataclismos naturais. Uma cientista alertou os ucranianos sobre o aumento das surpresas climáticas. Desde chuvas torrenciais que arrastam as ruas das cidades até granizo anormal, secas e tempestades de poeira. Fenômenos extremos na Ucrânia estão se tornando cada vez mais frequentes e perigosos. Quem faz esse alerta é Anastasia Shihareva, pesquisadora sênior do Instituto Ucraniano de Hidrometeorologia e cientista do Centro Científico Antártico. Estamos observando um aumento na intensidade dos fenômenos extremos. Nos últimos 10 anos, foram registrados 14 casos de chuvas intensas em Odessa. Antes, esse número era de apenas 2 ou 3 por década. A cientista explica que esses cataclismos climáticos são consequência de mudanças globais na circulação atmosférica. A intensidade anormal das chuvas estava relacionada à temperatura do mar e ao contraste com massas de ar frio sobre a terra firme. E não são apenas as chuvas que ameaçam a Ucrânia. Este ano, os agricultores já sofreram com o granizo. E no leste do país, as secas prolongadas. Muitas vezes, depois de um período de chuvas, passam-se 3 ou 4 meses sem cair uma gota de chuva. Segundo Anastasia, a situação se agrava também por causa do fator humano. Devido ao uso desequilibrado das terras, tempestades de poeira estão se tornando mais frequentes na Ucrânia. Elas já foram registradas até mesmo em Kiev. A cientista acrescenta que os invernos na Ucrânia estão ficando cada vez mais amenos. No período de inverno, praticamente não se observam mais geadas intensas. A causa dessas mudanças é o aumento geral da temperatura no planeta. Alguns anos atrás, a temperatura média do inverno em Lviv era igual à que costumava ser na Crimeia. O inverno está ficando mais curto e as estações quentes duram mais tempo. Choque. Terremoto no Mar Negro. E imediatamente surge a pergunta: são apenas tremores ou um aviso de algo maior? Perto da costa da Crimeia foi registrada atividade. E embora a magnitude tenha sido de apenas 3,3, os cientistas alertam: isso ainda não é o limite. A particularidade do Sul é que a onda pode nem ir muito longe, especialmente se o terremoto acontecer no mar. No entanto, há um objeto que ele certamente destruiria na ponte da Crimeia. Segundo o especialista, terremotos fortes na região do Mar Negro acontecem uma vez por século. E justamente agora estão ocorrendo aqueles mesmos processos submarinos que podem se transformar em uma verdadeira catástrofe. Isso pode acontecer já amanhã ou só daqui a 10 anos? Ainda não há resposta, mas o risco existe e está aumentando. E enquanto o terremoto é apenas um abalo nas profundezas, acima da água já está se formando uma verdadeira tempestade com ataque em grande escala à Crimeia. As forças ucranianas estão abrindo caminho para a península. O Ocidente deu sinal verde. É difícil de acreditar em tudo isso. Um golpe que vai mudar tudo. As forças armadas da Ucrânia estão prestes a avançar como se fosse a última vez. Moscou dá à Crimeia um beijo de despedida. A virada na guerra chegou. A contagem regressiva começou. Será que a ponte da Crimeia está vivendo seus últimos dias? Sobre isso, em instantes. A Ucrânia pode atacar a Crimeia. Essa declaração impactante foi feita pelo analista da Sky News, Michael Clark, e não se trata de ataques comuns que as forças de defesa realizam quase todos os dias, mas sim de um ataque em grande escala. Segundo Clark, a Ucrânia pode realizar um ataque aéreo ou um desembarque naval contra as posições russas na Crimeia. E, na opinião dele, isso acontecerá antes do inverno. Os ucranianos adoram fazer surpresas. Eles sabem que isso afeta não só os russos na linha de frente, mas também a percepção do Ocidente sobre como as coisas estão indo na Ucrânia. O analista da Sky News também acredita que, graças à capacidade da Ucrânia de realizar ataques de longo alcance, não se pode descartar um ataque à ponte da Crimeia. Você pode criar uma brecha na cortina de defesa antiaérea. Em seguida, vai querer colocar algo nela para conseguir algo ainda mais valioso. A Ucrânia atacou a ponte da Crimeia 3 vezes.
Em 2022, para atingir a travessia, foi usado um caminhão com dezenas de toneladas de explosivos em equivalente de TNT. Em 2023, a ponte foi atacada por drones navais de combate. E em 2025, o Serviço de Segurança da Ucrânia, SDU, explodiu a ponte da Crimeia debaixo d'água. Explosivos foram colocados perto dos pilares principais. E, aparentemente, a suposição do analista sobre o quarto ataque é animadora. Mas o governo oficial de Kiev não está absolutamente nada entusiasmado com isso, realmente de forma alguma. Especialistas e analistas experientes, juntamente com militares e forças armadas, estão envolvidos neste processo. Também são contra declarações tão ousadas. De fato, há operações acontecendo na Crimeia, onde a militarização está a todo vapor. Mas isso é tudo o que precisa ser sabido. Primeiramente, digamos assim, essa é uma opinião pessoal de um indivíduo particular, que não tem nenhuma relação com a situação real das coisas. A única coisa que pode ser destacada nessa publicação é o fato de que a Crimeia, a península ucraniana temporariamente ocupada, não só não saiu da pauta das forças de defesa do nosso país, mas agora está, eu diria, não apenas em desenvolvimento ativo, mas passando por uma fase muito ativa de desmilitarização da Crimeia temporariamente ocupada. Todas essas chamadas análises e previsões não têm, reforço mais uma vez, nada a ver com a realidade do que está acontecendo. A realidade atualmente é que as estruturas das forças de defesa, em particular, a Direção Principal de Inteligência, como vocês sabem, o Serviço de Segurança de Defesa, a Marinha, as Forças Armadas da Ucrânia e outras estruturas relacionadas. Esse trabalho consiste em uma atuação constante e pontual para destruir sistemas russos de radar, instalações de defesa antiaérea, aeronaves e assim por diante. Tudo isso os ucranianos podem ver quase todos os dias. E essa destruição metódica dos armamentos russos não acontece por acaso, confirma o porta-voz da Marinha das Forças Armadas da Ucrânia, Dmytro Pletenchuk. É exatamente daí que tudo começa. Se você quer influenciar o inimigo no território dele ou no seu próprio território que o inimigo ocupou, primeiro é preciso eliminar todos os obstáculos. Isso vai possibilitar obter vantagem no ar, pois isso, consequentemente, significa também vantagem em terra. Para conseguir essa vantagem, é preciso eliminar os meios de defesa inimigos, ou seja, destruir a defesa antiaérea. Por isso, esse é o alvo prioritário, a partir do qual qualquer outra ação começa. Mas qual será exatamente a próxima ação? Isso não precisa ser sabido. Suposições também não vão trazer nada de bom, especialmente vindas de analistas ocidentais. Não é preciso atrapalhar o trabalho das forças de defesa. E essa é a regra que os ucranianos aprenderam bem em quase 4 anos de guerra em grande escala. Moscou foi longe demais. Com sistemas de guerra eletrônica, estão cortando luz e aquecimento na capital da Rússia. Chegou a hora da vingança. O modo blackout já está a todo vapor. Os drones amanhã já vão fazer aquilo que Putin tanto temia. Algo terrível vai acontecer. O inimigo está realmente sentindo a pressão. As armas ucranianas estão carregadas como nunca. Elas cospem fogo e estão prontas para atacar. Os nossos conseguiram fazer algo inacreditável. Isso faz o sangue gelar. Você precisa ouvir os detalhes exclusivos em primeira mão, não perca. Os russos, inclusive os moscovitas, precisam se preparar para um inverno frio e difícil. Se a Rússia não parar de atacar as instalações de energia da Ucrânia, Moscou vai enfrentar um apagão. Não precisamos ser excessivamente cautelosos na retórica com os russos. Se a Rússia tem como objetivo causar um apagão na Ucrânia e persegue esse objetivo todo inverno, não tenho certeza se a resposta de nossa parte e de outros parceiros deveria ser diferente. Se eles ameaçam com um apagão, por exemplo, na capital da Ucrânia, então o Kremlin deve saber que também haverá apagão na capital da Rússia. O complexo militar industrial ucraniano e a própria produção de drones e mísseis são o melhor argumento em qualquer negociação com Putin, pois o Kremlin só entende a linguagem da força. Se houver tentativas de atacar o Kremlin, como vamos responder a isso? Olha, nosso comandante supremo, o presidente, já falou sobre esse assunto. Ou seja, é melhor nem falar sobre isso. E todo mundo entende isso. Pela primeira vez, durante toda a guerra, na véspera do inverno, a Ucrânia, graças à sua própria produção e também ao fornecimento dos aliados, alcançou paridade em capacidades de mão alcance com os ocupantes.
levando em conta as particularidades climáticas da Federação Russa e as características tático-técnicas da parte ucraniana. Obrigado. A Federação Russa espera um inverno rigoroso, tanto no sentido literal quanto figurado da palavra. Em primeiro lugar, isso se refere às termoelétricas e outras instalações de produção que sustentam a atividade vital das grandes cidades russas. Para realizar ataques contra as regiões fronteiriças com a Ucrânia e cidades, Kiev dispõe de uma ampla variedade de mísseis ocidentais. Após a última e mais recente declaração oficial do presidente ucraniano sobre a situação atual, break time igual 0.5 Em uma conversa com Trump, quando foi levantada a questão, inclusive, de realizar ataques contra instalações energéticas da Federação Russa, como uma ação de resposta da Ucrânia às ações hostis do lado russo, foi recebida a devida aprovação. Portanto, podemos dizer que o território das regiões de Rostov, Kursk, Belgorod e Bryansk está dentro da zona de alcance. Os meios ocidentais de ataque são, mais uma vez destaco, o ataque com Scalp e Storm Shadow, assim como, respectivamente, a variante modernizada do sistema de mísseis antiaéreos S-200. A destruição sistemática das refinarias russas por drones ucranianos mostra que a defesa antiaérea russa não é capaz de proteger objetos de infraestrutura crítica. Em vários distritos da região de Belgorod, nos postos de gasolina só a gasolina do tipo A100 e diesel. Também é preciso. Os seguidores comentam sobre problemas com combustível nas regiões de Nizhny Novgorod e Samara. Vai ser muito épico se, no 4º ano da guerra, a gente ainda não conseguir destruir a P*** da energia deles, mas eles destruírem a nossa. Se para atacar a fronteira russa, a Ucrânia pode usar mísseis ocidentais e seus próprios drones. Para Moscou e outras cidades distantes da Rússia, a ameaça vem dos flamingos ucranianos, com alcance de até 3.000 quilômetros e uma ogiva de 1.000 quilos. Claro, a ogiva de um míssil moderno, de um míssil de cruzeiro, é de 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos. O que significa ter uma ogiva de 1 tonelada? Se atingir um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis deixam ela fora de operação completamente por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. Uma resposta esperada com certeza vai chegar. Se tentarem de novo cortar a luz e o aquecimento dos ucranianos, a liderança russa vai acabar apresentando milhões de russos a todos os encantos dos apagões. O que você acha dos últimos acontecimentos? Escreva sua opinião nos comentários, deixe seu like no vídeo e fique por dentro do que é mais importante. Em mais por vir, até a próxima!